Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. Eu sou o Tiago Rodrigues e para debater o que a gente discutiu no evento do dia 17 de outubro de Inteligência de Mercado, eu tenho comigo hoje Mauro Ozaki e Thiago Bernardino, ambos pesquisadores do CPEA, para bater um bate-bola aqui com a gente, especificamente contando um pouco dos números, dos dados que eles trouxeram para o evento e como o Brasil se situa em termos de competitividade com relação aos demais países produtores no mundo, né? Seja bem-vindo, Mauro, bem-vindo, Thiago. Obrigado. A ideia, nesse primeiro momento, Mauro, vou começar contigo aqui, é levar para o público um pouco da pujança que o agronegócio brasileiro tem hoje, né? Se a gente olhar para o lado de grãos, aí, como é que a gente está posicionado mundialmente no agronegócio? Obrigado, Tiago, pelo convite. É uma sempre satisfação poder compartilhar um pouquinho das nossas pesquisas lá do CPEA com vocês aqui da CNA. Quando nós pegamos desde o início, né, vamos pegar do levantamento nosso do projeto Campo Futuro, em que parte dos nossos dados nós compartilhamos com o pessoal da Alemanha, né, lá em 2006. Desde então a gente começa a fazer esse trabalho exatamente com a mesma metodologia de diferentes regiões produtoras para nós compararmos a competitividade nossa diante dos nossos principais players. O Brasil vem se destacando nesses últimos 20 anos, vamos falar de 2000 para cá, como o maior exportador de soja em grão e agora recentemente destaca como um dos maiores exportadores de milho. E a pergunta é como é que nós transformamos nesses grandes exportador ou um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Não quer dizer que nós somos grandes, mas não quer dizer que nós temos custo barato, né? Infelizmente o Brasil tem, dentro da lavoura, ele tem sua competitividade, que ele conseguiu buscar essa competitividade no sistema soja mais milho, que é o sistema mais comum que nós temos, através dessa intensificação do uso do solo que ele tem. Então essa dupla safra que nós temos, que são poucos lugares do mundo que podem fazer, e o Brasil é um deles, que conseguiu porque nós mudamos o nosso sistema produtivo. Nós trabalhamos com plantio direto, isso daí reduziu bastante nosso custo de produção, porque não há necessidade de fazer o preparo do solo convencional que nós tínhamos na década de 90. Isso daí, ambientalmente também foi positivo, tá? Porque aí você diminui emissão de carbono, erosão, assoreamento de rio, e aí permitiu também que nós colocássemos nesse sistema soja mais milho. E essa liderança veio porque nós começamos a buscar o quê? Produtividade, né? A busca de tecnologias, essas tecnologias que vêm embarcadas nas sementes e também em todos os produtos, traduziu para nós aí a capacidade do produtor conseguir colher mais em metro quadrado. Isso conseguiu traduzir aos poucos, né, uma competitividade maior, né? Diminuiu a diferença da vantagem que os Estados Unidos, a Argentina e outros países concorrentes têm diante de nós por conta das condições dos solos deles. É muito mais fértil, eles trabalham com uma condição climática diferente do nosso. Nós temos essa parte mais tropical que traz desafios maiores e aí que a gente conseguiu por meio de tecnologia. Bom, o Mauro está pontuando aqui, principalmente com relação a uma iniciativa que o CPEA e a CNA trabalham em conjunto aqui, dentro de uma rede internacional de colaboração de dados, que é o AgriBenchmark, né? A gente, através do projeto Campo Futuro, subsidia essa rede com informações de custo de produção de diferentes sistemas produtivos que o Brasil tem hoje e, a partir disso, gerou toda a discussão aqui no evento que a gente promoveu no dia 17. E, além de grãos, a gente tem também pecuária, né, Thiago? Queria que você trouxesse também o seu destaque com relação a esses dados. Muito bom, prazer novamente estar aqui junto com vocês. Se a CNA é uma casa do produtor, eu penso que a CNA é uma extensão do CPEA, né? A gente tem uma parceria, como o Thiago falou, desde 2006, um pouquinho antes, né, para analisar a pecuária, né? Analisar a agricultura, mas especificamente a pecuária, pensar a pecuária Brasil perante o mundo. E eu acho que o que é importante passar, né, para quem está nos acompanhando, né, para a sociedade no geral, é que sim, nós temos uma pecuária competitiva em termos mundiais, temos uma pecuária que evoluiu muito nos últimos anos, além da gente ter um dos maiores rebanhos, né, comerciais do mundo, somos o segundo maior produtor de carne bovina,
apenas atrás dos Estados Unidos, que evoluiu bastante desde a década de 50. E o que a gente nota, né, quando a gente analisa os dados comparativos, é que se a gente olhar as últimas 2 décadas, houve uma brutal evolução, né, uma intensificação no uso potencial do que a gente tem de melhor, seja o pasto, mas seja a produção de grãos, aí integrando com a lavoura, semi-confinamento, confinamento, mas também utilizando a rotação de culturas. Então, a pecuária hoje brasileira, realmente ela está num novo cenário. Isso vale para o corte e para o leite. O corte realmente evoluindo bastante pelo mercado internacional, sendo muito competitivo, e a pecuária de leite realmente buscando esse espaço com uma evolução interessante nos últimos anos. Então, realmente, a gente está num cenário de muitos desafios, sim, para a pecuária, seja político, seja econômico, questão de câmbio, juros, toda essa questão de infraestrutura, mas a gente tem uma pecuária que está buscando tecnologia, está buscando se desenvolver, e isso é perceptível nos dados quando a gente analisa Brasil e mundo. Então, é um cenário interessantíssimo para a pecuária e cada vez mais crescendo. E o interessante tocar nesse primeiro ponto aqui do debate nosso é um desses diferenciais que a gente tem para o Brasil hoje, né? Tanto para a agricultura como para a pecuária. A gente tem hoje um diferencial em termos de custo que nos posiciona muito bem com relação aos principais concorrentes nossos hoje, né? Por essa linha, Mauro, eu queria entender um pouco na sua visão aqui, o que você acha que é o diferencial em termos de custo dos sistemas de produção de milho e soja brasileiro com relação aos principais produtores mundiais? O nosso sistema, digamos assim, ele tem um pouco mais desvantagem dentro da fazenda, porque o nosso clima é diferente. Nosso clima é um clima tropical, então tem seu próprio desafio, né? Nós começamos primeiro para a adaptação da semente, que acho que foi o primeiro passo que nós trabalhamos nesses últimos anos, em especial o milho, que nós tínhamos milho mais adaptado para a região sul e não para o cerrado. E essa que nós fizemos nesses últimos 20 anos. E depois essa adaptação do sistema, né? Então isso daí faz com que o nosso custo em relação aos Estados Unidos, que é o nosso principal benchmark, nós temos um custo com soja hoje em tonelada muito equivalente a eles, né? Em torno de 180, 190 dólares por tonelada, por exemplo. Mas quando comparo com o país vizinho, em dólar por tonelada, por questão da desvalorização do peso em função do dólar, a Argentina hoje é muito mais competitiva na produção por tonelada de grãos em relação ao Brasil. Então, né, nós somos quase o dobro. O Brasil e os Estados Unidos são quase o dobro da produção da Argentina. Então, a Argentina hoje, dentro dos principais players exportadores de grãos, é o que tem melhor competitividade, porque o custo de produção dele por tonelada é mais barato. Então, sabendo dessa... Mas ele tem um limite, vamos falar, a Argentina também não tem um limite de área que ele possa expandir. E a necessidade de demanda desse grão é que vem batendo na nossa porta. Então, nós estamos exportando, mas que o nosso principal player não tem um custo mais barato que o nosso, por isso que nós estamos sobrevivendo nesse mercado, né? Então, essa é uma das razões que a gente, mesmo não sendo o mais barato do mundo, como é o caso da pecuária, mas ainda nós temos um sistema que torna a gente competitivo, porque nós estamos sempre buscando novas formas de produção, principalmente o sistema mais intensivo com tecnologia, que faz com que a gente consiga diminuir essa diferença que os Estados Unidos têm em relação a nós na produção. E pegando uma parte que você colocou logo no início da conversa aqui, Mauro, a questão do Brasil conseguir fazer no mesmo hectare 2 safras no mesmo ano agrícola, isso condiciona a gente, mesmo no cenário de custo bem menos competitivo, vamos dizer assim, com relação aos demais países, né, a ter essa possibilidade de trabalhar no mercado de igual para igual com os principais produtores, justamente porque o produtor brasileiro ganha um fôlego com isso, né? Então a gente consegue fazer uma analogia pensando na margem obtida com o sistema soja-milho, né, usando só 2 culturas, né, a gente tem um potencial de fazer uma terceira ainda, sim, né? Isso coloca um diferencial muito grande em termos produtivos, por isso a gente tem esse desenvolvimento e essa busca incessante do produtor de inserir tecnologia no modelo dele, porque realmente ele sabe que consegue produzir, consegue atender a demanda, principalmente no mercado externo, aí, se a gente vê soja, por exemplo, como carro-chefe aí, mas também entende que o modelo dele está muito preso a essa evolução tecnológica. E o custo ele não vai ter como muito mexer, né?
Então esse é um ponto principal, eu acho, da discussão. Sim, exatamente isso, né? Por ser toda hora o produtor brasileiro investir em tecnologia, ele acaba pagando um pouco mais caro esse pacote tecnológico, né? Porque inovação, quem busca, até você ganhar uma certa escala, né? Economia de escala, né? Para baratear essa tecnologia, tem um certo tempo para a maturação desse produto, né? Desse pacote tecnológico que tem. Então, mas o que ele conseguiu encontrar é esse ganho de produtividade. É óbvio que na nossa análise que nós fizemos, nós pegamos um produtor típico, né, que trabalha com um certo pacote tecnológico. Nós sabemos que tem produtor de excelência hoje, superando 4 toneladas por hectare de soja e ultrapassando 10 toneladas de milho segunda safra. Mas são esses que realmente estão hoje no nível de competitividade que vão continuar sobrevivendo no mercado. Aqueles que estão abaixo desse padrão aí, a gente sabe que no longo prazo, se não tiver nenhuma inovação ou tiver ganho de produtividade, ele está fadado a ficar no escanteio, né? Então, exatamente, né, o mercado agrícola é extremamente competitivo, ele força o setor a toda vez buscar inovação tecnológica para continuar sobrevivendo, porque ele é tomador de preço. Então, para isso, a única forma dele trabalhar com o nível de preço que ele tem no mercado é ganhando produtividade para diminuir seu custo, para ter margem de lucro, para conseguir ser sustentável. E essa narrativa, só fazendo a ponte aqui, Thiago, essa narrativa que você está falando de eficiência aí serve muito bem para o que o Thiago ia começar a falar aqui, né, Thiago? Eu ia pegar o gancho que vocês dois bem abordaram da questão da evolução de produtividade, a evolução da competitividade do grão, seja por produção em 2 safras. Isso viabiliza a produção de carnes no Brasil, carnes no geral, até mesmo a produção de ovos, né? Então, o leite. Quando eu coloco realmente um grão mais competitivo no mercado, seja ele nacional ou internacional, eu estou colocando uma possibilidade de eu intensificar uma produção, que aí sim, pegando a pergunta do Mauro, para o Mauro, na questão das vantagens competitivas do Brasil em termos de produção, a gente sim tem principalmente a produção de carne e de leite, de corte, né? Muito vinculada à pastagem, né? A gente tem, obviamente, essa vantagem. Eu costumo dizer uma vantagem competitiva, né? Porque a gente tem um custo mais baixo de produção, mas o grão ele veio para dinamizar, sim, elevar a produtividade num curto espaço de tempo, com semi-confinamento, confinamento, com compost barn. Então a dinâmica que a eficiência do grão ela colocou no mercado é benéfico para a produção de carne bovina e para a produção de carnes de frango, né? Carne suína e leite. Então, realmente, aí o Brasil ele vai cada vez mais se tornando competitivo, né? Se a gente eu costumo dizer, né, que há 15 anos atrás, o nosso confinamento, a gente tinha confinamentos interessantes, mas não era tão eficiente como o australiano, um argentino, um norte-americano. Hoje a gente tem um dos menores custos de produção de confinamento. Então, realmente, viabilizado por uma ração mais barata, uma ração mais competitiva, eu consigo produzir 1 quilo de carne muito mais competitivo do que grandes competidores brasileiros. Então a gente tem algumas vantagens aí comparativas e competitivas que nos colocam nesse cenário aí de realmente líder mundial. Temos sim custos um pouco superiores que um argentino, alguns uruguaios, colombianos, que são mais eficientes e têm uma produtividade menor no pasto, mas realmente se a gente pegar o volume de carne que o Brasil produz e dado a engenharia de produção brasileira, sistema pasto, intensivo, integração com lavoura, com confinamento, realmente a gente tem uma das maiores competitividades do mundo em termos de carne bovina. E o sistema produtivo brasileiro, seja para grão, seja para pecuária, ele é muito responsivo ao que o mercado também proporciona, né? A gente vê aí uma resposta muito grande para a área agrícola com relação à evolução dos pacotes tecnológicos, né? A gente acompanha isso, as multinacionais estão presentes no país há muito tempo, fizeram parte junto com a Embrapa, com os órgãos de pesquisa nacional desse pacote evolutivo. Mas fazendo um recorte para a pecuária, Thiago, eu queria pegar só a parte relativa ao que o efeito mercado, né, 2019 para cá, que a China proporcionou para a evolução da pecuária. A gente estava discutindo no evento, dia 17, esse efeito que proporcionou ao crescimento, por exemplo, do número de animais confinados, né, proporcionalmente. Então isso é interessante, eu queria entender um pouco mais desse ponto de vista seu.
evidentemente que quando a China ela entra no nosso mercado e fica perceptível para a cadeia no geral, é o quê? Eu preciso do seu animal, preciso do seu gado, assim como precisou do grão, e vou pagar mais por isso. Então, a primeira percepção que a gente tem, né, é que da valorização do preço da arroba, né? Perfeito, e isso foi muito benéfico para os players exportadores, para os produtores que conseguiram atingir, né, o tipo China. Mas eu acho que a China colocou, né, um cenário interessantíssimo para a nossa produção, porque a China pediu um animal jovem, até 30 anos, de 2 a 4 dentes, ou seja, um animal, teoricamente, o brasileiro abatia com 36, 42 meses, daqui a pouco se viu na necessidade de abater até 30 meses, porque a China pagava por isso. Então, colocou o produtor brasileiro para, não em xeque, eu digo, mas a necessidade de intensificação e quebrar paradigma na produção. Um pacote tecnológico forçado, né? Perfeito. Ao contrário do grãos que é assumido. Perfeito. Então a gente tem de 19 para 23 uma dinâmica totalmente que para mim é um caminho sem volta. O pecuarista, ele embutiu tecnologia, ele deu mais giro para uma fazenda, ele conseguiu realmente melhorar o fluxo de caixa dele, com realmente a redução do ciclo produtivo, e nem vou falar da questão ambiental, que a redução do ciclo produtivo tem um impacto ambiental positivo. Então, a China realmente, o mercado externo, ele colocou uma não vou dizer revolução, né, mas ela colocou uma sistemática diferente para a produção pecuária. Então, isso daí foi muito positivo, além da valorização do produto, da visibilidade de toda a cadeia. Então, realmente, a pecuária, ela mudou. E aí mudou pelo confinamento. Para mim é um número... a gente às vezes fala porcentagem, né? Fala que é pouco, mas eu saí de 12% do total de animais abatidos no Brasil do confinamento em 2018 para 24% em 2022, o dobro, sendo que a gente tem a nossa vantagem comparativa no pasto. Para mim isso mostra realmente o nível de profissionalização que o brasileiro teve, o pecuarista brasileiro teve. Então o confinamento ele ganhou uma notoriedade em termos de redução do ciclo, padronização de carcaça, valorização do sistema produtivo de uma fazenda muito grande. Então, realmente mudou e vem mudando. Eu acho que o interessante aqui é entender essa dinâmica, né? É muito diferente dessa absorção de tecnologia para a pecuária, né? Que é um processo um pouco mais moroso, que demanda um pouco mais de estímulo para o produtor absorver, ao contrário do grãos, que o grãos a turma já entendeu que tem que pôr soja dentro da carreta, porque senão não fecha as contas, né, irmão? Exatamente. Acho que a sede pela inovação tecnológica dentro do setor de grãos, ele já vem há muito tempo, né, nessa atuada, vamos falar assim, ele já é responsivo a isso, né? A tecnologia, ele viu que ele consegue ter ganhos em cima disso. Então, eles são muito ávidos à implantação de novas tecnologias. Essas mudanças estruturais que, né, digamos, o grão sofreu a mesma mudança que a pecuária está sofrendo agora, né? O encurtamento do ciclo de soja vem exatamente, acho que a ferrugem da soja foi uma das variáveis que forçou melhorar o sistema, a eficiência produtiva. Que nós estávamos, né, de forma certa modo, trabalhava um pouco mais tranquilo em termos de controle fitossanitário, até o surgimento da ferrugem da soja. Até lá nós tivemos que melhorar a nossa operação de controle de pragas, porque tinha uma praga nova e exigia mais controle e encurtamento do ciclo, para ficar menos tempo exposto a essa praga. Então isso também encaixou, no nosso caso, a inclusão, a melhoria, né, colocar o milho dentro mais da janela ideal de plantio. Então esse conjunto de fatores de 2002 para cá, viemos construir isso. Quer dizer, uma praga que veio para nós, uma doença que gerou um certo dor de cabeça no início, mas a gente trazia o positivo, quer dizer, um problema a gente trouxe soluções. Então acho que uma coisa que eu acho bacana que acho que a gente deve começar a pensar mais. Eu acho que o setor agro brasileiro, o tempo que você tem para desperdiçar energia, para relatar o problema e solucionar, é o mesmo. E o agro brasileiro está gastando mais seu tempo em encontrar solução do que ficar discutindo o problema. Eu acho que isso que a gente tem que começar a aprender em outros setores, é encontrar soluções. Porque o tempo que você vai gastar para discutir problema é o mesmo que você vai encontrar soluções. Então, a hora que a gente encontrar soluções, vai encontrar mais soluções e vai continuar sendo competitivo.
Passando agora para essa análise que você começou a fazer aí, Mauro, com relação a oportunidades e desafios, né, de como repensar as atividades, a gente está caminhando para o final desse episódio. Queria entender de vocês dois aqui, pelo menos para o curto prazo, agora a gente está vivendo uma influência, principalmente para a área agrícola, de efeitos climáticos aí do El Niño bastante pesado, né, muita coisa acontecendo no campo. Eu queria entender, Mauro, o que você vê de oportunidade e desafio para essa safra que está sendo semeada agora. Oportunidade, nós temos que construir essas oportunidades. Eu creio que a condição climática nós não temos como mexer, nós temos que saber conviver com ela. El Niño é um ano desafiador, né? Chuvas muito irregulares, a gente sabe desses problemas que provavelmente o Centro-Oeste sofre muito com isso, enquanto que o Sul, excesso de chuva, sabe que isso vai acontecer, então a gente tem que se planejar em cima desse modelo. Tá? O que nós temos que construir é como é que nós podemos começar uma coisa que daqui para frente, lá na frente vamos colher, né? Em especial, por exemplo, a questão da capacidade estática, que nós temos que trabalhar para gerar novas oportunidades para nós, a questão da infraestrutura. Então são coisas, temas que já estamos discutindo há um certo tempo e acho que a gente tem que começar a colocar em prática. Porque isso vai trazer para nós abertura de novas oportunidades, porque nosso produto será competitivo e teremos condições de abrir novos mercados. Caso contrário, você pode ter terra que você tiver, minerais que você tiver, mas como não ter como escoar e colocar isso no mercado mundial, vai ficar aqui, reservado, né? Mas essas condições nós temos que começar a criar soluções de que forma nós podemos colocar para gerar aproveitar as oportunidades que o mercado está nos mostrando e construir essa oportunidade. Eu acho que isso está na nossa mão, né? Então, são vários formadores de opiniões que têm que aproveitar essa construção de mecanismo que vai tornar o Brasil, os produtos brasileiros, mais competitivos, que possa gerar emprego, renda, tecnologia nesse próprio país e alimentar o resto do mundo. É interessante esse ponto de vista, justamente porque nós estamos focados aí realmente em entender um pouco da dinâmica como um todo, não só a dinâmica produtiva, né, mas tem todo um aparato por trás aí que também pesa na hora dessa decisão de plantar ou não plantar, enfim, para quem vender, né? Sim. Então, para te ouvir, Thiago, eu queria entender do ponto de vista da pecuária, a turma passou um susto aí nos últimos meses, né, com o preço do arroba em queda e vertiginosa, o mercado deu uma reagida agora. O que você está enxergando aí da agora para o final do ano? O que a turma pode esperar aí? Bom, fazer um link com o que o Mauro falou. É um podcast de gestão, né? Gestão e mercado, né? Se a gente pensa, né? Pegando o gancho do que a gente falou de confinamento e olhando toda essa preocupação, né, do cenário de grãos, a gente tem uma possibilidade, já pensando para o ano que vem, de grãos mais baratos hoje. É gestão de se fazer. Eu tenho fertilizantes mais baratos do que há 2, 3 anos atrás. Então, para a gente pensar no ano que vem, eu acho que o primeiro ponto é gestão. É realmente olhar e ter o controle de custo e ter o controle do setor produtivo dentro da minha propriedade. Isso é fundamental. O ano que vem o milho pode subir, o custo pode subir, assim por diante. E isso vai impactar no dia a dia do pecuarista. Agora, pensando no mercado, realmente, a gente teve uma desvalorização muito forte, dado um aumento de produtividade. Thiago, então o aumento de produtividade não foi benéfico? Não é isso. O aumento de produtividade melhorou os setores de produção. A gente teve um mercado com problemas sanitários, né? Teve um problema de transição do mercado doméstico que começa a melhorar. O mercado ele começa a reagir, mas sempre lembrando, a gente está nesse processo de transição. A gente deve ter sim uma melhora, final do ano, começo de ano, pensando em 2024. Natural também, se a gente pensar de abril, maio, junho, a gente tem um volume maior de fêmeas que não serão inseminadas e serão indo por abaixo, então é natural oscilar, mas eu acredito que o segundo semestre do ano que vem já tem uma atuada melhor. Por que você acredita isso, Thiago? A gente tem uma melhora do mercado doméstico natural, a gente tem uma redução na produção dos Estados Unidos que eleva a competitividade nossa e realmente a gente já tem Coreia do Sul e o Japão buscando alternativas ao mercado norte-americano. Então, o cenário, em termos de mercado, ele se torna interessante, médio e longo prazo ano que vem. Resta o produtor fazer o dever de casa. Tem que aproveitar o momento de custos mais brandos,
com certeza a minha margem melhora e eu vou melhorando todos os meus fatores dentro da propriedade. Agora, a competitividade brasileira, por ser, né, elevada e tendo um cenário de certa maneira mais favorável para o ano que vem, a gente tem um cenário positivo para a pecuária. E a turma que viu o milho, aí, principalmente na pecuária, bateu os R$100 lá e há 2, 3 meses atrás, aí, o pessoal falando de milho a R$35, R$40, estava naquela dúvida, confina ou não confina? Toda essa particularidade que o setor tem, né, da conectividade entre o que a área agrícola está passando com o que a pecuária pode oferecer também, é que o produtor hoje tem que entender. E essa visão de inteligência de mercado aí, ela vai muito nesse foco, né, para destacar principalmente o perfil do produtor brasileiro hoje, que é um produtor extremamente resiliente, né, capaz de absorver esses choques aí de mercado que constantemente o setor vem passando, mas também um perfil de produtor também muito aberto a aceitar a tecnologia e a incrementar o sistema produtivo dele, né? Eu queria agradecer ao Mauro e ao Thiago aqui por participar comigo desse episódio do podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Irem, agradeço novamente, Thiago, é um prazer aqui estar junto com vocês, levando informação. Muito obrigado. Perfeito, turma. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.